Então a lógica, ele tem uma estratégia bem desenhada para novos clientes, para ganhar novos clientes utilizando marketplaces. Isso funciona com comida, isso funciona no e-commerce. Então é legal que ele use o iFood, o Uber Eats para conquistar novos clientes, e é legal que ele tenha uma estratégia de esses clientes que viraram clientes dele jogar para a plataforma própria, onde ele vai ter um custo muito mais baixo. E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, Luiz Carlos dos Anjos, ele que é gerente executivo de marketing e canais na Localweb e presidente da Abra Hosting. A gente vai bater um papo aqui com ele, mas antes não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. A Unique, gerando relevância e autoridade para você através de conteúdos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui, e os nossos cursos, que são comercializados lá no meu site, fernandovitulo.com.br. Tem o Media Training para o mundo corporativo, Comunicar para chegar lá, os 2 cursos de Heródoto Barbeiro e o YouTube Power Up, se você precisa dar um up no seu canal do YouTube. Estou deixando todos os links aqui na descrição que vão te direcionar para as páginas onde você pode obter mais informações. E se você quiser patrocinar aqui os episódios de podcast, você também pode entrar em contato conosco via WhatsApp. O link também está na descrição, tanto do YouTube como das plataformas de podcast. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, cara. Obrigado por você ter vindo aí bater esse papo comigo, viu? Imagina, é um prazer estar aqui com você. E a gente fez, em 2020, a gente fez uma live falando sobre transformação digital. No meio ali do auge da pandemia, a gente não podia se encontrar presencialmente, a gente fez uma live, né? Todos remotos, né? E foi bem legal essa live, porque era um momento que tava no começo da pandemia, né? E a gente viu muitas empresas perdidas sobre o que fazer, cara. Negócios que tiveram que fechar e não sabiam exatamente como usar o digital para conseguir dar um jeito, enfim, sobreviver. E essa live a gente fez justamente para tentar ajudar essas empresas. Foi bem bacana. Até hoje eu pego feedback de algumas que ouviram nossa live, cara, que legal. E que conseguiram implementar alguma coisa. Então eu fico muito feliz de ter ajudado as empresas, da gente ter ajudado as empresas no momento que elas precisavam, né? É interessante você falar isso, mas teve muita gente nesse momento aí, no auge, que ficou meio que no sofá esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa mudar, né? E agora nessa retomada o pessoal meio que tá para trás, né? O digital, ele pode ajudar bastante as empresas. Mas daí, qual é o melhor momento para entrar no digital? Então, todo mundo deve se perguntar, mas quando que eu vou começar a investir? O melhor momento é ontem, cara, porque você pode ter certeza que se você não entrar, seja qual for o momento, seja para começar a vender online, daqui 10 anos vai ter alguma coisa diferente, mas quanto mais você demora para entrar, quanto mais você demora para adotar essas novas tecnologias, tendências, algum concorrente seu vai fazer mais rápido, algum concorrente seu vai ganhar espaço, e daí você vai perder essa oportunidade. Obviamente não dá para se adotar tudo, né? Porque você pega... Temos um monte de exemplos aí que começou, virou moda e empresas colocaram dinheiro e perderam, enfim, que não deu resultado. Second Life, enfim, agora tá voltando, né? Um pouco diferente essa situação de metaverso. Mas qual que é o melhor momento? Primeiro, é você avaliar se isso é aplicável para o seu negócio. E você não é obrigado a saber tudo, mas procure alguém que possa te ajudar, algum amigo que de repente possa te dar conselhos, opiniões. Mas se for aderente ao seu negócio, entre o mais rápido possível. Porque senão alguém vai fazer mais rápido, alguém vai fazer melhor, e depois para você recuperar esse tempo perdido é difícil, né? Cara, e é interessante, a gente estava conversando aqui antes da gente começar o podcast, né? Que eu comecei na área de sites, né? Fazendo websites lá em 98. Você começou a trabalhar mais ou menos nessa mesma época aí também com essa parte de sites, né? E, cara, na época, a empresa ter um site, um negócio, ter um site era um mega de um diferencial, né? Sim. E hoje já não existe mais isso, né? Se você não tem site, é como se você não tivesse um CEP, um endereço seu, né? É verdade. Então, lá em 98, tava começando essa história de site, né? Então, se a gente tentar resgatar na memória, só empresas gigantes tinham um site.
Aí veio o movimento de começar a democratizar para ir para as médias, para as pequenas, justamente em 98 mesmo, foi quando você começou. E naquele momento, ter uma presença digital era ter um site, e acabou, não tinha nada além disso. Era ter um site, ter um e-mail e o domínio. Hoje, tem infinitas possibilidades. Hoje tem o site, tem o e-mail, tem o e-commerce, tem uma campanha legal com redes sociais, tem influenciadores, você tem que ter sua presença nas redes sociais. E daqui 10 anos pode ser que seja totalmente diferente. Então, o que é importante é você estar atento a esses movimentos e ir seguindo essa onda. Você tem que ir surfando nela, você tem que ir tirando proveito dela. Então, isso que é o mais importante. E tem que ficar... isso que você comentou de ficar de olho no mercado e naquilo que está acontecendo é extremamente importante. A gente vê, Orkut não existe mais, MSN, ICQ, né? E as coisas vão mudando e vão dando um upgrade. E aí você precisa também entender, poxa, o meu negócio, ele cabe aonde? Em qual plataforma? Exato. Por exemplo, TikTok não são para todos os negócios. São todos os negócios que vão ter uma conta no TikTok. Porque o TikTok é principalmente mais relacionado a entretenimento, mais as coisas assim, né? Então, o cara que tá ali no negócio na frente, às vezes em vez de entrar também só pela moda, né? Ele fazer uma análise, será que meu público tá ali? É verdade. Senão não faz sentido, né? E esse ponto é engraçado. Ontem eu tava até num papo sobre games, tá? Então, semana passada teve lá a final do League of Legends, algumas pessoas devem ter acompanhado, parou o mundo para ver a final, principalmente na Ásia. Aí muitas empresas falam, não, eu tenho que estar nesse mundo de games, vamos dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me aproximar. Mas aí, tudo bem, pode ser uma estratégia legal, mas aí até para entrar nesse universo, tem que entender qual que é o melhor caminho. Eu tá mais próximo do público de LoL, que é um público eventualmente um pouco mais velho, Counter-Strike, ou não, eu quero falar com jovens, com adolescentes, com crianças, qual que é o caminho? Aí você vai por um Fortnite, por um Roblox, veja que por trás é a mesma coisa, você usar uma estratégia para se aproximar de gamers. Só que tem uma diferença muito grande do tipo de aproximação, do tipo de público e com o digital é a mesma coisa. Então, tem empresas que têm total aderência para estar lá no TikTok, fazendo lá as suas ações. Tem empresa que não, tem que estar no LinkedIn, no Twitter. Isso. E tá tudo bem. Então, o mais importante é você avaliar qual que é o seu mercado, onde está o seu público, onde você quer aproximar a sua marca. Isso vale para qualquer tamanho de empresa. Porque eu já vi muitas empresas pequenas adotando estratégias de digital muito bem feitas e ganhando relevância, sabe? Então, você deu o exemplo até do fone aqui, que foi lá no Shark Tank. Fone legal, sabe? Então, eventualmente, ao invés de você comprar aquelas marcas mega conhecidas, americanas, não sei o quê, você foi lá e viu essa empresa que provavelmente não deve ser tão grande assim, mas faz um produto bacana, você já me indicou ela. Exatamente. Então, é nisso, é você encontrar onde está o seu público e adotar a melhor estratégia para chegar nele. E não sair rasgando dinheiro, fazendo tudo também só porque é moda, né? Putz, isso é a pior coisa, né? Cara, e a Localweb, ela tem focado os seus esforços na digitalização dos negócios, né? Que é justamente isso que a gente tem conversado, né? Exato. Como é que se dá essa digitalização dos negócios? Então, primeiro tem que começar do básico, cara. O que é o básico? É ter um domínio, é ter o site. Isso é o que você falou, é o primeiro passo mesmo, sabe? E daí muita gente me pergunta, mas eu tenho uma rede social que tá bombando, para que eu vou ter um site? Então essa é uma pergunta muito interessante, porque legal, você pode ter uma rede social, vou usar um exemplo, um Instagram, você pode ter um perfil no Instagram com milhares de seguidores e tá tudo bem, e daí você não se preocupou em de repente criar sua relevância num canal próprio, seja no site, no e-commerce. E se daqui 5 anos o Instagram mudou totalmente os critérios? E se daqui 5 anos você tiver que remunerar de outra forma? Então não estou nem falando que isso vai acontecer, mas você não pode estar refém de nada. E outro ponto importante, como que as pessoas encontram você nas redes sociais?
nas redes sociais, você faz suas campanhas, enfim, você impulsiona os conteúdos, mas ainda é muito forte as buscas pelo Google. Então, eu quero comprar, sei lá, um fone de ouvido como esse. Eu vou lá no Google, fone de ouvido, sei lá, fone de ouvido nacional. Então, ele não vai mandar para o Instagram da pessoa. Ele vai procurar uma pessoa que tem um site, um e-commerce, que esteja bem indexado lá, enfim. Então, é super importante você pensar bem nessa estratégia, mesmo tendo lá a sua rede social com um monte de seguidores, enfim. Porque, voltando ao exemplo do Orkut, tinha marcas que tinham comunidades gigantes lá no Orkut, que aquilo naquela época valia muito. Cara, você era dono de uma comunidade que sei lá, eu vendo carros, de uma comunidade que fala sobre carros com sei lá, 10 milhões de pessoas. Aí acabou a rede social. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Foi muito rápido. Então, como que aquela outra agora que teve mais recentemente, esqueci o nome. G+? Então... Hã? Do Google? Não, é essa mais recente agora. Ai, esqueci o nome. Aquela que marcava os encontros lá das comunidades, o pessoal entrava pra... esqueci também. Bom, mas enfim, que do dia pro outro ela nasceu e estava todo mundo lá, e em menos de um mês já perdeu a relevância. E, obviamente ainda tem, mas não é mais aquela febre toda. Então é importante você entender esses sinais, entender os movimentos, você pesquisar, obviamente. A realidade do PME, quando a gente fala do PME, é dura, porque muitas empresas pequenas, o cara tem que ir no correio levar as entregas, fazer a parte administrativa, fazer as vendas, ajudar na produção, enfim, o cara tem que fazer tudo, né? E isso é uma realidade cara, é quem emprega boa parte das pessoas do Brasil. Então, a vida desse cara não é fácil para ele ainda pesquisar sobre o que está acontecendo. Mas hoje em dia tem várias possibilidades legais. Acompanhar podcasts, então, às vezes você está no carro, eu tô indo fazer uma entrega lá no centro de São Paulo que vai demorar 1 hora para chegar. Vai ouvindo um podcast para se atualizar. É igual esse aqui, às vezes o cara ouve um negócio e já tem um insight legal, né? Então, tem formas, começa a seguir nas redes sociais pessoas que são relevantes sobre o assunto. Então, não necessariamente você precisa parar parte do seu dia para se atualizar desses conteúdos, sabe? Às vezes você consegue encaixar em momentos que talvez você não estaria fazendo outra coisa, ou sei lá, estaria ouvindo outra coisa. Então é importante também isso, porque é difícil. PME, quando fala em PME, trabalha com dinheiro mega contado, ele vende o almoço para comprar a janta, mas tem muita gente fazendo coisa legal. Cara, quando você fala assim também de diversificar um pouco, né? Eu lembro um pouco da questão de investimentos, quando você faz investimento na bolsa, né? Cara, você não pega ali todos os seus recursos e põe numa única empresa. Exato. Porque, cara, de repente pode acontecer Pode acontecer. Cara, um evento adverso, assim, como já tem na história vários, assim. De repente tá em alta, teve um acidente e bum, desmorona e cai tudo. Exato. Quando você diversifica ali os seus investimentos, você tem uma segurança um pouco a mais. É a mesma história que você está contando. É legal você ter seu site e aí também ir vendo as outras redes sociais para trabalhar ao seu favor. Porque se uma morrer, tudo bem, eu tenho meu site aqui, ou eu tenho ali uma conta no Instagram, ou tenho um outro canal no YouTube e assim por diante, né? Perfeito. Ou até se o próprio site começou a cair as visitas do site, mas se a rede social começou a bombar, tá tudo bem também. É importante você entender o que está acontecendo e ter essas diversas possibilidades, porque, enfim, são vários casos que estava concentrado em um único canal, em uma única forma, e eventualmente esse canal deixou de existir e a empresa perdeu a relevância. Cara, você tem sentido que as empresas estão migrando para o digital, ou elas estão apenas agregando o digital no seu portfólio? As duas coisas. Então, na pandemia começou um movimento muito forte de migração para o digital, por questões óbvias de necessidade. Então, eu vou até voltar. Um pouco antes da pandemia, tinha um movimento de digitalização das empresas que vinha numa curva, enfim... Quase uma reta, né?
uma reta com uma leve tendência de subida, né? Uhum. Mas era lento. Com a pandemia, isso aumentou muito. Aumentou muito. Essas empresas que se digitalizaram por conta da pandemia, que tiveram que fechar seus negócios físicos, muitas delas continuam agora fortes no digital e retomaram as atividades no presencial. Estão fazendo isso de forma híbrida e está perfeito. Algumas entenderam que o digital é mais importante do que o físico e fecharam suas operações físicas e tá tudo bem também. A questão de entender o seu mercado, seu público. Como você se posiciona. Né? Como você se posiciona, enfim, até sua situação financeira naquele momento, que algumas tomaram essa decisão por uma questão financeira mesmo. Eu não tenho mais condição de pagar o aluguel aqui de 20 mil reais, mas eu tenho condição de manter meu site, minhas redes sociais, eu tenho condição de continuar entregando no delivery, enfim, tudo isso. E esse movimento agora, ele continua existindo, de novos negócios indo direto para o digital. Então teve até uma notícia recente aqui que bateu recorde de abertura de novas empresas, se eu não me engano foi no estado de São Paulo, mas isso é um movimento que tem acontecido no Brasil. E isso é normal em anos de crise e pós-crise, porque muitas pessoas perdem o emprego. E daí, nesse momento, até muitas vezes por falta de opção, ela acaba tirando do papel um sonho antigo que ela tinha. Por questão de necessidade, por questão de sonho, enfim. Então, é normal em anos de crise, pós-crise, esse movimento acontecer, de aumentar o número de abertura de empresas. Principalmente empresas muito pequenas. E qual que é a vantagem hoje em dia do digital? A barreira de entrada é pequena. Então, eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Eu tinha uma ideia, eu sempre fui ótimo em desenhar quadros. Só que eu desenhava para dar para minha família, enfim. É só um exemplo, tá? Eu sou péssimo de desenho. Mas eu sempre desenhava para dar de presente para minha família, para os amigos, enfim. E eu perdi o emprego. O que eu vou fazer? Eu vou começar a vender esses quadros. Aí qual que é o primeiro caminho? Eu vou montar uma rede social, eu vou montar um site, um e-commerce para ele. Para você registrar o seu domínio, luisdosquadros.com.br, algo na faixa de 50, 60 reais por ano. Uhum. Por ano. Para você ter um site, luisdosquadros.com.br, contando toda a história, como que vem a minha inspiração, tal, um site institucional, dá para ter, gastando em média 200 reais por ano. E eventualmente até eu mesmo posso criar. Tem uma ferramenta lá na Local Web mesmo, tem uma ferramenta, um criador de sites. Legal. Que eu mesmo consigo criar. Para você criar um e-commerce para vender esses quadros, algo em torno de 50 a 70 reais por mês. Tá? Ele cria o e-commerce, ele já consegue integrar nos marketplaces. Então amanhã eu já consigo estar vendendo os quadros do Luiz dos Quadros no Magazine Luiza, no Mercado Livre, tudo integrado com os marketplaces. Então veja que eu não falei de nenhum número absurdo, tá? Então eu gasto lá 50, 70 para ter o e-commerce, 200 por mês, né, para ter o e-commerce, 200 reais por ano para ter um site institucional, 60 reais por ano para ter um domínio. Então veja que a barreira de entrada nesse negócio digital caiu. Ela é mais baixa do que... Eu vou dar um exemplo. Aqui você montou uma baita estrutura, aqui um estúdio legal, investiu em equipamentos. Por quê? Você já estava nesse negócio, já era o seu negócio, você já conhecia. Então, seu risco era menor. Mas você teve que fazer um belo investimento aqui. Então, não é qualquer um que pode se aventurar a montar um negócio como esse seu aqui do dia para a noite, porque requer um investimento mais alto. Bem mais alto, requer um conhecimento mais alto. Você já tinha uma experiência. Então... Mesmo nesse caso do digital que eu falei que a barreira de entrada está mais baixa, obviamente acontece do cara colocar um negócio no ar e não dá certo, acontece. Só que daí o dinheiro que ele vai ter investido... muito pouco. É pouco. Que vale o risco. Vale o risco. Então, por isso que as pessoas também estão arriscando mais. Porque uma coisa é você começar um negócio e falar, não, eu tenho que arriscar, eu tenho que colocar 200 mil reais para montar uma loja em determinado... Lascou, né? Se der errado, de repente, esse é todo o dinheiro que o cara juntou durante 10 anos, 20 anos de trabalho. E daí isso pode, enfim, afetar muito a condição financeira dele. Agora, se ele gastar
R$500, R$1.000 para tentar montar um negócio e não der certo, tudo bem, não é que a gente quer que o negócio não dê certo, não é que a gente quer que o cara perca R$1.000, mas a barreira é mais baixa. Sim. Então, e tem muito conteúdo hoje em dia gratuito que ajuda também esse empreendedor a começar, né? E sei lá, a gente tem um que chama Escola de E-Commerce. Que legal. Tem o próprio blog da Local Web. Tem um monte de conteúdo gratuito. Você pega o seu podcast, enfim. E daí isso vai abrindo novas possibilidades. Então é o que a gente estava conversando agora há pouco. Às vezes o cara quer montar um negócio e ele não quer investir muito. Daí ele mesmo vai lá, faz o site, ele mesmo vai lá, tenta montar o e-commerce, usa alguns templates prontos. Ele não está a fim de investir numa agência para fazer isso para ele nesse primeiro momento por conta do risco de saber se vai dar certo ou não. E acontece isso, tudo bem. Só que quando ele coloca o pé no digital e ele sente que pode... Quando cai lá a primeira venda, sabe? Ele pegou o Luiz dos Quadros, montou lá, integrou com o Magazine Luiza, com o Mercado Livre, impulsionou algum conteúdo lá nas redes sociais e caiu minha primeira venda. Que alegria. Aí cai outra. Falou, opa, peraí, esse negócio tem um caminho legal aqui para mim. Aí eu vou estar mais predisposto a investir mais para esse negócio se profissionalizar, a procurar uma agência para falar, não, agora eu quero uma estratégia melhor, eu vi que meu produto é legal, e quem comprou o quadro gostou, então o produto é legal, o meio funciona, né? O meio digital funciona, eu quero mais, agora eu não quero ter 10 vendas, eu quero ter 100 vendas. E eu usei esse exemplo dos quadros, foi até legal, eu reformei meu apartamento e eu comecei a... Estava em dúvida entre comprar aquelas impressões ou mandar pintar um quadro. E eu achei, procurando na internet, achei um artista super bacana, fica lá em Cotia. E daí eu achei legal os quadros que ele pinta, era mais ou menos o que eu queria pagar. Aí eu fui lá conhecer o cara e eu vi que o trabalho dele era bem legal. Eu falei, cara, eu comecei isso meio por hobby, ele também trabalhava em agência. Olha só. Aí ele falou que hoje ele tá pintando mais ou menos 70 quadros por mês e vendendo todos online. Todos online. E ele falou, cara, eu entrego para todo lugar do Brasil, o pessoal compra, enfim. E daí olha que bacana, ele falou... E obviamente eu tive que antecipar uma parte do valor para ele pintar, né? Aí ele falou, mas sabe por que eu não vou te decepcionar, eu não vou atrasar, eu não vou te dar calote? Ele pegou e falou assim, vem aqui. Aí ele buscou o nome dele lá no Google, né? Aí tinha 150 comentários lá sobre o trabalho dele, todos positivos. Ele falou, você acha que eu quero perder isso aqui? Ele falou, você acha que eu quero falhar com um cliente para manchar toda essa minha reputação digital? Então, olha que bacana, o cara começou pequeno, ele teve essa mentalidade que o digital ia poder ajudar ele conseguiu fazer um produto legal com preço aderente e ele tá indo muito bem, sabe? Que fazendo legal, o que ele gosta. Ele falou, hoje eu sou muito mais feliz porque eu faço o que eu gosto, eu sempre gostei. E tá tendo sucesso. Tá tendo sucesso. Que legal, cara. Cara, e você comentou aí também na sua fala da questão dos deliveries, né? Exato. Que nessa época aí também, um monte de restaurante que não tinha delivery se viu forçado a, agora eu preciso me agilizar, porque parou tudo 100%, né? Exato. E aí, assim, os restaurantes, eles têm algumas opções. Eles podem entrar naquelas plataformas já de entrega, que existem algumas opções aí, ou elas também podem ter um app próprio, né? Exato. Inclusive, pela Local Web dá para você ter isso, né? Exato. Cara, qual que é a importância e a diferença aí de você ter um app próprio ou você utilizar uma plataforma aí que já existe? A gente volta para a mesma discussão de diversificar, tá? Então, de modo geral... o que são essas plataformas de mercado? iFood, Uber Eats, são marketplaces. Qual que deve ser o pensamento do empreendedor de digital sobre marketplaces? É super importante e é para trazer novos clientes, tá? Então, ponto. Por quê? A sua taxa nos marketplaces, isso de um modo geral, seja em delivery de comida, seja para entrar no e-commerce, são taxas mais altas. Você paga mais para trazer esse cliente. Então a lógica, ele tem uma estratégia bem desenhada para novos clientes, para ganhar novos clientes utilizando marketplaces. Isso funciona com comida, isso funciona no e-commerce.
Então, é legal que ele use o iFood, o Uber Eats para conquistar novos clientes e é legal que ele tenha uma estratégia de esses clientes que viraram clientes dele jogar para a plataforma própria, onde ele vai ter um custo muito mais baixo. Tá? Então, em percentuais, chega a ser 1/5 do valor você vender para um cliente seu na sua plataforma própria do que usar uma plataforma de terceiro. Então, monta uma estratégia legal para novos clientes no marketplace. Na hora de entregar, quando você conquista um cliente por um marketplace, o cliente não é seu, o cliente é do marketplace. Então, manda uma cartinha para ele, manda um desconto. Eu vou até usar um exemplo real, tá? Eu gosto de pedir comida no Coco Bambu. Aí da primeira vez que eu pedi lá pelo iFood, eu recebi junto uma cocadinha, né, de brinde pequena, com uma cartinha e um folder. Ó, da próxima vez que você for pedir, pede pelo nosso aplicativo próprio, você vai ter 10% de desconto. E essa cocada aqui é de brinde para você fazer o próximo pedido por lá. Então, eu cheguei neles pelo iFood e baixei o aplicativo, como é um restaurante que eu gosto de pedir. Com mais frequência. Baixei o aplicativo e daí, toda vez que eu vou pedir agora, eu peço pelo aplicativo. Lá, eles estão gastando menos para vender para mim. Sim. E eles me dão algumas condições melhores. Eu entro lá, eventualmente tem alguma condição que não teria no Marketplace. Então, isso faz com que eu queira sempre pedir no aplicativo próprio. Que legal. E daí o custo dele é mais baixo e agora sim eu sou cliente dele. Agora ele sabe que é o Luiz que está pedindo. Uhum. Quando eu pedi pelo app de não sabe, iFood, né? ele não sabia que era o Luiz. Inclusive, se eu entrasse uma semana depois para fazer o mesmo pedido, além de ter lá o Coco Bambu, ia ter algum outro restaurante parecido que talvez eu poderia até mudar de ideia e pedir nesse outro. Então, é super bacana, eu sou a favor desses marketplaces de um modo geral, mas com uma estratégia muito bem desenhada para atrair novos clientes. Até mesmo para fidelização, que aí eu acho que essa é a palavra-chave que você está falando agora. Né? Para você fidelizar o seu cliente, você estabelecer um relacionamento de longo prazo com ele. Né? Exato. E aí eu baixei o aplicativo lá deles. Direto eu recebo alguma oferta, direto eu recebo alguma coisa que me interessa, porque é relevante isso para mim. Se eu gosto do restaurante, é relevante isso para mim. E isso funciona com tudo, com o aplicativo da Americanas, que eu também gosto de comprar, com o Mercado Livre, enfim. Então, é muito legal você desenhar a sua estratégia pensando dessa forma. Legal. Em levar clientes para o seu canal próprio. Cara, e o que o restaurante hoje ele precisa para montar um delivery? Felizmente está muito mais fácil, né? Então, eu vou usar o exemplo de casa, que é o delivery direto. A gente monta o aplicativo próprio para o restaurante, não é um custo alto, então se a gente for jogar 10 anos atrás, construir um aplicativo era caríssimo, qualquer aplicativo. E nesse caso, o aplicativo ele é um aplicativo que é um aplicativo padrão que é adaptado para cada restaurante e vira um aplicativo próprio. Mas não teve todo um trabalho de construção do zero para o restaurante do fernando.com.br. Já era um template lá que existia e a gente cria toda a estratégia para o restaurante Fernando. Então, é muito mais barato hoje em dia e tem, como eu te falei, a própria Delivery Direto ajuda a montar isso, é super legal. E esse ponto que você falou de fidelizar é um dos mais importantes. Então, não adianta só você montar o aplicativo também, esquecer ele lá e achar que todos os clientes que vai ser orgânico, que vai cair tudo do céu os pedidos. Então, você tem que pensar no aplicativo como parte do seu negócio. Você tem que se preocupar em mandar essas atualizações. Então, usando o exemplo lá do restaurante. Cara, você lançou um prato novo, tira uma foto, manda para o seu público. Você lançou uma promoção, amanhã sábado vai ter promoção de feijoada aqui, ó, mas só para quem é do aplicativo. Manda um push para o pessoal, sabe? Porque às vezes eu nem estava pensando em pedir uma feijoada amanhã, mas daí eu vi a foto, recebi a promoção lá que amanhã vai ter feijoada com 20% de desconto, isso vai despertar o interesse em mim. Eu não estava pensando em nada e eu vi aquilo e me despertou o interesse. Então, tem que pensar na estratégia dele como um canal. É mais um canal de negócio. Assim como o restaurante tem que pensar na estratégia para
atrair clientes para pro salão e atender bem lá no salão para que o cliente queira voltar, o aplicativo é a mesma coisa. E hoje, eu até me chamo... Ontem eu fui num restaurante ali perto da Local Web mesmo, que eu costumava frequentar. Ele estava mais vazio, né? Era um restaurante que atendia muitas empresas ali da região. Ele estava mais vazio. Só que tinha um fenômeno muito legal. Tinha, sei lá, na frente uns 7, 8 motoboys saindo com um monte de entrega que isso não existia antes. Eu não via saindo nenhuma entrega lá, era 100% do público do salão. Então, talvez hoje ele esteja até vendendo mais do que ele vendia antes, só que de forma diferente. Então o salão estava mais vazio, só que as entregas estavam bombando. Que legal, cara, que legal. E, cara, a gente estava falando um pouquinho de influenciadores, né? E recentemente a Local Web comprou a Squid, que tem aí uma função de democratizar os influenciadores, né? Conta um pouquinho aí desse trabalho da Squid, como é que é? Esse mercado de Creators Economy é um mercado que já é muito grande fora do Brasil. Nos Estados Unidos já movimenta muito dinheiro. E no Brasil ele ainda está no começo. Por quê? Se você for pensar hoje, quais são as empresas que contratam influenciadores para suas campanhas? Quais são as empresas que contratam influenciadores para gerar conteúdo? São empresas médias e grandes. Isso ainda não está muito ao alcance de empresas pequenas. E a Local Web, ela entendeu que esse movimento é um movimento que deve se fortalecer muito nos próximos anos. E a gente era usuário da Squid, né? Eu usava a Squid para contratar alguns influenciadores para as campanhas da Local Web. E a Local Web achou que fazia sentido comprar essa empresa, né? Porque está muito ligado ao que a gente tem de objetivo, que é ajudar os negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. Então, usando o exemplo do Luiz dos Quadros, tá? Então, eu criei o site, eu criei o e-commerce, eu comecei a trabalhar nas redes sociais, mas eu preciso agora dar mais alcance, eu preciso dar amplitude. Então, eu posso entrar na Squid e procurar influenciadores. Hoje são 100 mil influenciadores cadastrados na Squid. Então tem desde influenciadores super nichados até grandes influenciadores, tá? Então eu posso entrar lá, procurar algum influenciador que seja nichado para esse meio de quem gosta de artes, de quadros, enfim. E eu posso fazer uma campanha com ele lá. E isso é tudo digital, você sobe pela plataforma mesmo, você contrata o influenciador por lá, você faz o pagamento por lá e ele já começa a rodar a sua campanha de forma bem simples, enfim. O próprio contrato é feito direto pela plataforma, o pagamento é feito por lá. E o nosso objetivo é democratizar isso mesmo, é fazer com que empresas pequenas também usa influenciadores para os seus negócios. Então, foi esse um outro fenômeno que aconteceu agora durante a pandemia. Então, muita gente que gostava de um determinado assunto, sei lá, eu gosto de vinho, tá? Não é o caso, eu gosto também, mas não entendo nada. Mas aí eu comecei a gerar conteúdo sobre vinho. Eu gosto, eu entendo, eu comecei a gerar conteúdo. Esse vinho aqui é o Malbec, não sei o que, explica. E ele começou a ganhar relevância. E os amigos começaram a indicar, não sei o que, quando vê, ele estava com 10 mil seguidores falando sobre vinho. Seguidores que gostam de vinho. É um influenciador? Não é um big influenciador, mas ele tem 10 mil pessoas que são nichadas, que gostam de vinho, tá? Então, pensa para uma empresa que quer se aproximar do público que gosta de vinho. O que é mais interessante? Fazer uma campanha nichada com 10 mil caras que gostam de vinho ou fazer uma com um mega influenciador que custaria uma fortuna e que quando você vai ver a base dele, eventualmente não tem 10 mil pessoas que gostam de vinho dentro daquela base. O cara tem milhões e milhões de seguidores, mas não tem 10 mil que gostam de vinho. Então, quando a gente fala democratizar, é exatamente isso, é fazer com que empresas pequenas também consigam usar essa estratégia e obviamente com baixo custo, né? Porque quando você procura esses influenciadores nichados, o custo vai ser bem mais baixo também. Então, obviamente a gente trabalha também na Squid, ela tem de todos os tamanhos de influenciadores, mas eu falo dessa oportunidade que é um mercado que ainda está um pouco descoberto aqui no Brasil.
E a gente acredita muito, né? E isso vai além também, não é só os influenciadores ajudando as empresas a gerarem negócios, a terem visibilidade. É todo esse mercado de Creators Economy. Por quê? Um influenciador, ele começa a fazer essa campanha. Aí ele quer também profissionalizar mais o seu negócio. Então vou usar até seu exemplo aqui, tá? Você começou com podcast. Hoje em dia, daí você investiu em equipamento, hoje você já tem os cursos. Então é todo esse ecossistema que é montado. Vai movimentando. Então tem o curso, tem o outro podcast com o Heródoto, não sei o quê. Então você já está nesse Creators Economy, né? Então você montou todo um ecossistema no entorno desse conteúdo. E ainda a minha empresa faz isso para outras empresas. Exatamente. Aí você tem a sua empresa fazendo isso para outras empresas. E daí você vai criar esse ecossistema também para as outras empresas também. Isso aí. Então esse é um mercado que vai crescer muito ainda aqui no Brasil. E por que vai crescer? Tá? Usando o exemplo do vinho. A gente pode, sei lá, eu quero divulgar um vinho que eu acabei de lançar, que eu sou dono de uma vinícola e eu acabei de lançar um vinho. O que é mais interessante, de repente, eu fazer uma campanha gigante e colocar muito dinheiro e falar para todo mundo do lançamento desse vinho, ou eu falar com 10 mil caras? Obviamente, muitas dessas empresas nem vai ter o dinheiro para fazer uma campanha numa TV aberta, numa grande rádio para falar disso, mas eventualmente ela tem um valor para pagar para esse influenciador para falar. Então isso vai... E daí quando alguém está falando sobre isso, o influenciador está falando sobre esse determinado produto ou serviço, ele meio que está endossando aquilo também. Ele está passando toda a credibilidade que ele construiu para aquela marca. Ele está transferindo isso. Então, olha que legal que é. Se eu acompanho você, Fernando, na rede social e eu vi que você indicou, eu sei que você trabalha com produção de conteúdo, eu sei que você entende bastante de câmeras, microfones. Se você indicou que esse fone é legal, cara, você entende disso pra caramba. É óbvio que eu vou querer comprar, porque eu sei que você é referência nesse assunto. E que eu não estou indicando uma coisa que vai dar problema. Exatamente. Então, olha que diferença que é isso do que ter simplesmente uma campanha sem esse endosso, sem esse aval, sabe? É quase que uma chancela que o influenciador dá. Então, isso é muito legal também para as marcas, porque ajuda a usar essa credibilidade a favor dela. Cara, e é uma coisa extremamente acessível, que é o que você comentou. Porque assim, antes de internet, a gente... vamos fazer uma divulgação. Tá bom, a gente tem revista, jornal, rádio e televisão. Isso. Pô, talvez as revistas, e aí dependendo das revistas, uma página amarela, né, um jornalzinho de bairro, eu consiga fazer um anúncio. Agora, rádio e televisão... Eu, como pequeno empreendedor, não vou conseguir fazer um anúncio lá. Não dá. Então, sempre estão anunciando quem? As grandes empresas. Exato. Hoje, não. Hoje, a gente já tem uma democracia muito grande, não só pelos influenciadores, né? Mas eu posso fazer uma campanha no Google, mais acessível, Facebook Ads, no Instagram Ads e assim por diante, né? Exato. E isso é legal porque... Independente do tamanho da sua empresa, do seu bolso, você consegue fazer algo. Então, se você quiser gastar R$100 para fazer ads, você vai conseguir. Seja no Instagram, no Facebook, no Google. Você consegue. Você consegue segmentar direitinho e chegar Obviamente, o alcance vai ser diferente, mas ok, é o que cabe na sua realidade nesse momento. Então... É muito legal, eu estou no mercado de tecnologia e trabalho com marketing, é muito legal ver toda essa mudança, né? Essa democratização de um modo geral dos negócios. Né? E o que eu acho muito legal é que a Local Web trabalha para isso. Trabalha para isso. Porque assim... Antes, construir um site, que a gente estava falando aqui, pô, se eu vou contratar um desenvolvedor para fazer um site, cara, já era caro. Né? Ou seja, era também médias, grandes empresas que iam conseguir ter um site. Hoje não. Você entra lá na Local Web, na mesma hora você já faz uma assinatura, você já tem o seu domínio, você já entra na plataforma ali e você já começa a desenvolver o seu website ou o seu aplicativo e até mesmo contratar um influenciador para fazer uma campanha de marketing através da Squid, né? E é muito legal... que várias dessas histórias começaram muito pequenas
hoje são grandes. Então a gente tem vários exemplos de caras que começaram pequenininho, foram crescendo. Tem exemplos até lá na Trade, né, que é a nossa plataforma de e-commerce, de lojinhas que eram lojinhas pequenas de uma determinada cidade e que daí foi crescendo. Tem uma de artigos esportivos, que é nosso cliente, que hoje está entre as 5 maiores lojas de artigos esportivos do Brasil. E era uma lojinha pequena de rua, e daí o cara trabalhou direito, fez o dever de casa. Mas daí quando você vê toda essa evolução, é muito bacana, sabe? Você vê que o cara começou pequeno e ele segue lá com a gente até hoje. Enfim, hoje as necessidades são outras. Hoje ele consegue fazer campanha numa Globo da vida. Legal. E legal, tá? É bom também que vocês caminharam junto com ele, né? Isso é bom legal. Que ele virou uma marca grande, que ele hoje tem condição de ir para uma mídia dessa também, mas ele não perdeu também o DNA dele de usar essas ferramentas digitais para atrair clientes. Cara, que legal. Ô Luiz, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. E olha, todo mundo que vem aqui, eu dou um presente. Olha! Que aí veio participar, né? Então aqui, ó, Tupiland Goes to Greenland, é um livro do artista plástico Thiago Costax, e esse é um projeto que a Unique apoiou. Inclusive tem um documentário, chama A Terra de Frente, que bacana. Agora apareceu na Mostra de São Paulo, tá em outros festivais fora do país também. Então tem o livro, então um presente pra você ter vindo aí. Que bacana, obrigado. Aí, ó, já vou ver no feriado agora, hein? Isso 3 aí, dias aproveita. direto, vou dar uma olhada nele. Muito bacana, obrigado. Imagina, cara, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, é um prazer. Espero que eu tenha conseguido dar algumas ideias, enfim, espero que seja útil para a audiência. Foi legal demais. E olha, se você está acompanhando aí o podcast, gostou, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário também, e também compartilha aí com os seus amigos, familiares, outros profissionais, empresários, empreendedores que você entende que vão adorar, gostar aqui do conteúdo que a gente compartilhou, tá bom? Lembrando dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você por meio de conteúdo no YouTube e podcasts iguais a esse aqui, e também os cursos comercializados lá no meu site, fernandovitulo.com.br. Tô deixando todos os links aqui na descrição. E vambora, até o próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado, Luiz. Até mais.